Preocupa-o a forma como estamos a chegar a estes números de déficit? Eu penso que nós temos estado a fazer estamos desfocados naquilo que são os resultados de 2017, estando aqui a debater se são 3% ou se são 0,92% do PIB o valor do déficit. É evidente que o déficit mesmo é 3%, pronto, isso é lógico, mas são 3% motivado por uma operação que na prática, praticamente o país todo queria, que era salvar a Caixa Geral de Depósitos e manter a Caixa Geral de Depósitos na esfera pública. Constituiu até um aspecto positivo junto de Bruxelas, consegui que Bruxelas permitisse isso, quando ainda pouco tempo antes não tinha permitido, por exemplo, para o Banif. Portanto, aquilo que é relevante, efetivamente, no exercício, é o 0,92%. E o problema aqui é que, se olhar para o orçamento de 2018, ele tem inscrito um déficit de 1,1. Significa, portanto, que se vai degradar em 2018. A melhoria que nós assistimos em 2016 e 2017, vamos assistir a um déficit pior, 18 pior que 2017. De certeza, pode não ser assim. Mas para não ser assim, o que é que tem de acontecer? Um orçamento aprovado na Assembleia da República com déficit de 1,1 que não é executado. E como não é executado, vai-se conseguir então, seja 0,8 ou 0,7 ou qualquer outro valor. Mas então temos aqui também um problema político. A Assembleia da República aprova um orçamento que, por norma, nunca é executado. Autoriza determinada despesa que, por norma, nunca é feita. Aqueles que dizem que o déficit deste ano é de 3% por causa da Caixa Geral de Depósitos, até eventualmente para atacar o governo, bom, para o ano vão ter um problema, porque seja qual for o déficit, o governo então vai sempre poder dizer que melhorou, porque nem que seja 1,1 ou 1,2 ou 1 é sempre melhor que 3. E não é isso que nós exigimos. Nós queremos que, honestamente, se diga que 0,92 é o valor que realmente avalia na plenitude aquilo que é o desempenho do governo, mas agora queremos que em 2018 seja menos de 0,9, substancialmente menos de 0,9. Digamos que para atingir o equilíbrio em dois passos, em 2018 abaixo de 0,9 e depois em 2019, eventualmente o orçamento equilibrado, que é o que nós temos de ter. Eu acho até que temos de ter sempre um pequeno superávit. Isso é que seria até a situação ideal quando a economia está a crescer. Quando a economia não está a crescer, é desejável até que possa haver algum déficit. Mas para já haver algum déficit quando a economia não cresce, tem de haver superávit quando a economia cresce. Isto é que é um equilíbrio sensato, que é aquilo que ao longo dos últimos 40 e tal anos, desde o 25 de Abril, nunca se fez, nenhum governo fez. E devia ter feito. Houve governos que tiveram essa possibilidade e não o fizeram. Portanto, aquilo que é o meu principal alerta é que, para mim, o déficit que está aqui em causa, acima de tudo, é o 0,92, não é o 3, mas eu quero que em 2018 seja menos que 0,92. Não quero que seja menos que os 3, digamos assim, como é lógico. Os 3 deriva de uma operação extraordinária que teve de ser feita na Caixa Geral de Depósitos e que também já agora convinha que, de uma vez por todas, se dissesse aos portugueses quais as razões para se ter de meter tanto dinheiro na Caixa Geral de Depósitos. As razões são imparidades. Agora, nós sabemos que essas imparidades não derivam de centenas e centenas de clientes. Derivam de alguns clientes muito especificamente responsáveis por grande parte desse crédito mal parado. E era bom que nós soubéssemos quem é que usufruiu desse crédito mal parado em valores astronómicos que levam os portugueses a terem de pagar isto. Por outro lado, é preciso também verificar um aspecto importante. Consegue-se este resultado, mas também com um aumento da carga fiscal. Um aumento da carga fiscal, digamos, inteligente do ponto de vista político, mas que não deixa de ser carga fiscal. As pessoas não deixam de ter de pagar. Não notam no IRS, vão notar no IRC em 2018, pronto, mas não notaram em 2017, mas notam nos impostos indiretos, notam na gasolina, notam no imposto automóvel, notam em diversos pequenos impostos, mas que depois deram mais impostos cobrados. Por outro lado, nós ao nível da despesa não sabemos exatamente se a despesa é esta que está inscrita ou se há, digamos assim, faturas na gaveta, ou seja, no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, nós não temos essa informação. As dívidas do Serviço Nacional de Saúde estão já todas contabilizadas e nesse sentido então o déficit é mesmo 0,92. Ou há faturas que estão por contabilizar para se conseguir, enfim, aqui menos alguma coisa do déficit e é contabilizado depois só no ano seguinte.
Aquilo que nós sabemos é que as dívidas do Serviço Nacional de Saúde são muito elevadas e têm estado a crescer. Estão todas ou não estão todas refletidas, está a ver? É um aspecto fundamental. Por outro lado, há uma série de cativações, como nós sabemos, e por isso é que o orçamento aprovado na Assembleia da República não é o orçamento executado, aprova-se uma determinada autorização de despesa, mas depois ela não é feita. Não estou a dizer bem ou mal, estou a dizer que, do ponto de vista político, o orçamento aprovado não é o orçamento executado. Mais do que aquilo não podia ser, menos pode, e é isso que tem vindo a ser feito. Ou então, aspectos como ainda ontem tive oportunidade de ver, a falta de manutenção. Falta de manutenção, por exemplo, nos equipamentos dos bombeiros, falta de manutenção, por exemplo, nos equipamentos hospitalares. Tudo isto deriva naturalmente, enfim, de não haver disciplina na disciplina. Eu não quero com isto dizer, não é bem o contrário de indisciplina, ou seja, Portugal tem de fazer, dentro do possível, uma grande reforma na despesa para conseguir eliminar todos aqueles gastos supérfluos e aquelas gorduras que podem ajudar-nos efetivamente a baixar o déficit por via de uma despesa controlada e não tanto uma despesa não paga, feita e não paga, ou um aumento de carga fiscal, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, isto tem de ser visto com bom senso e com justiça. Um partido de oposição não tem que dizer mal de tudo, tem que dizer mal do que está mal e tem de apontar aquilo que tem de ser as alterações. E, portanto, há uma evolução do déficit positiva, mas as condições em que é feito, enfim, tem de ser haver determinadas condições, colocam estas interrogações. Não há nada a fazer em 17, já passou, mas pode-se fazer em 18, pode-se fazer em 19, pode-se fazer em 20. Portugal tem é de conseguir, enfim, racionalizar a sua despesa, que é até o termo mais exato, não a disciplina que eu utilizei há bocado, a racionalização da sua despesa. Difícil, uma tarefa difícil, tem a ver com a reforma do Estado, é difícil, mas tem de ser feita, Não teme ao pedir um déficit mais baixo no próximo ano, que ele seja feito, que ele seja conseguido novamente através de cortes nas despesas? Para terem um déficit mais baixo do que este ano, considerando que é 0,91, só têm uma possibilidade: não executar exatamente o orçamento aprovado na Assembleia da República. Digamos que dar determinadas coisas para calar ou para contentar o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, mas depois, conscientes das suas limitações, na execução acabam por não fazer aquilo que supostamente terão dito ao Bloco de Esquerda e ao PC que faziam, através da aprovação do Orçamento de Estado, que contou com os votos deles. É a única hipótese. Caso contrário, se o executarem tal como ele está, vão ter 1,1. E 1,1 é maior que 0,9. Temo que ao tentar agradar os parceiros de esquerda e para conseguir chegar a esses números mais favoráveis, precisamente esses cortes sejam refletidos no investimento público e na manutenção de serviços públicos? Sim, enfim, o investimento público está em patamar muito baixo, já esteve mais baixo, mas está em patamar muito baixo, mas isso é sempre assim. Ou seja, repare, ou faz a reforma da despesa e consegue baixar a despesa corrente, que é um exercício dificílimo, não é? Ou então corta no investimento. Isto é assim em todo lado, não é? E é isto que tem acontecido. Ao não fazer a reforma da despesa corrente, que, repito, eu não quero fazer demagogia, é um trabalho dificílimo, mas tem de ser feito, obviamente depois recende-se o investimento público. Aquilo que também... E depois a questão da manutenção, que nem sequer é contabilizado como investimento, que ainda é mais grave. E há, efetivamente, problemas sérios de manutenção em Portugal. O produto interno bruto tem de crescer, a economia tem de crescer, porque tendo mais riqueza, temos mais dinheiro, melhores condições podemos dar. Isso é verdade, mas só isso não basta, é preciso fazer isso com mais qualquer coisa, e o mais qualquer coisa é, repito, a racionalização da despesa pública. Por exemplo, estão preocupados com a questão do Serviço Nacional de Saúde, criaram uma unidade de missão justamente para tentar atalhar a este problema que eu estou a dizer, e é, efetivamente, um problema estrutural de Portugal, das suas finanças públicas. Agora, faço notar o seguinte: nós temos uma dívida pública muito, muito, muito elevada, não é? Ela tem reduzido um pouco em percentagem do produto, mas o valor da dívida aumenta todos os anos. Todos os anos Portugal deve um bocadinho mais, não deve um bocadinho menos, deve um bocadinho mais. Só como a riqueza aumenta, porque o produto tem aumentado,
o peso da dívida na riqueza nacional é que tem baixado. E isso é melhor do que subir, como é lógico. Agora, nós temos mesmo de caminhar para contas equilibradas ou um ligeiro superávit, como digo, no sentido do valor da dívida em valor absoluto ir baixando pouco, lentamente, sem grandes perturbações, mas com essa trajetória, que até nos permita amanhã, se a economia tiver dificuldades, podermos legitimamente deixar crescer outra vez um bocadinho a dívida para atenuar os efeitos sociais negativos de uma crise económica que são cíclicas e voltam sempre a aparecer. Tudo isto que eu estou a dizer, eu tenho consciência que são coisas muito difíceis de fazer, mas têm de ser feitas em nome do interesse nacional e em nome do futuro de Portugal. Acha que haveria já condições para o volume da carga fiscal descer? Eu acho que era fundamental ter uma estratégia orçamental que levasse a uma redução da carga fiscal. Tem de ser sempre reduções pequeninas, mas em vez de haver aumentos pequeninos, devia haver reduções pequeninas. Estabelecer uma programação, um planeamento, digamos assim, em que todos os anos um bocadinho menos, devagarinho, mas um bocadinho menos. Nós não podemos pegar em erros acumulados que Portugal, neste caso, foi fazendo ao longo dos anos e querer resolver tudo num ano, 2, 3 ou 4. Quer dizer, desequilibrávamos isto tudo. Aliás, viu-se no tempo da Troika um abanão, não é? O que dá. Portanto, as coisas têm de ser feitas com sensatez, com equilíbrio. Mas têm de ser feitas, quer dizer, temos de apontar o caminho e depois ir a uma velocidade lenta, mas segura. Isso temos de fazer. E isso também não tem sido feito. Ou seja, a carga fiscal tem aumentado, realmente os portugueses têm pago mais impostos. Não são os impostos diretos, aqueles que se sentem mais rapidamente, não é também o IVA, que é o principal imposto indireto, mas é nos outros impostos que vão pagando tanto. Porque senão crescemos até quando? Até o infinito. Quer dizer, a carga fiscal já está para lá daquilo que podia ser. Dir-me-ão, pois, e depois como é que faço a despesa? Ela já é escassa? É isso que eu digo. Isto só se consegue, e é difícil, com uma otimização o melhor possível da despesa pública. Não é? Isso é que é absolutamente vital. Agora, enquanto a despesa for maior que a receita, a nossa dívida aumenta. Isto acho que toda a gente percebe. Se eu ganho 1.000 por mês, não é? E se gasto 1.100 todos os meses, eu fico todos os meses a dever mais 100 a alguém. A uma pessoa, a duas ou a três. Mas se eu, em vez de 100... receber 100, mas só gastar 900, consigo utilizar 100 para baixar a minha dívida. É tão simples quanto isto. Portanto, é este trajeto que temos de fazer, é este trajeto que em parte está a ser feito, mas a minha questão é, para isto continuar assim no ano corrente, eles não vão poder, o Governo não vai poder executar da forma como está aprovado o orçamento de 2018. Caso contrário, vai subir de 0,92 para 1,1. E, portanto, vamos andar para trás. Isto é quase de lá para ali, não é? Já começou a olhar para qual será a posição do PSD para 2019 no que respeita ao orçamento? Então, nós temos de aguardar a proposta de orçamento para 2019. Estamos em março, só aparecerá em outubro, como é lógico. A nossa posição, é esta posição que eu tenho dito, naturalmente, admito que, chegando a setembro, outubro, possa desenhar de uma forma ainda mais sintética ou mais esquematizada, mas o pensamento para as finanças públicas é o mesmo e é aquele que eu próprio vou dizendo desde os tempos em que fui deputado, já há 20 anos, não é? Não tenho dúvidas sobre isso. Pergunta-me, mas o PSD poderá votar a favor de um orçamento apresentado por este governo? Eu acho que é muito difícil que este governo, apoiado pelos partidos da extrema-esquerda, esteja capaz de apresentar um orçamento que possa ir de encontro àquilo que são os princípios que o PSD tem defendido e que ao longo destes anos o PS não tem feito. Portanto, porque é que tinha o Partido Socialista a fazer uma inovação brutal naquilo que é, digamos, a governação de um Partido Socialista apoiado pela esquerda das esquerdas, digamos assim. Portanto, mas vamos ver, deixe ver o documento, mas eu não vejo como muito difícil poder ser feito um orçamento que vá de encontro àquilo que são os princípios que nós defendemos. Mas não exclui a abstenção, então, nesse cenário?
Mesmo isso é muito difícil, Nós temos de ver o documento. Sem saber qual é o documento, eu não posso ter posição sobre aquilo que desconheço. Agora, eu sei quais são os pressupostos que eu entendo que lá devem estar. E sei quais são os pressupostos que a maioria no Parlamento, a começar pelo Partido Socialista, entende que lá devem estar. E eles não são compagináveis. Portanto, é muito difícil. Mas quer dizer, na altura se vê, mas parece-me quase impossível, não é? Gostaria que este tema da racionalização da despesa pudesse também fazer parte de um grupo de trabalho? A questão da racionalização da despesa tem a ver com duas coisas. Tem a ver com a descentralização. Um dos aspectos para a racionalização da despesa é a própria descentralização. A forma como se controla a despesa, quem controla. E quanto maior for a proximidade no controle da despesa, maior é a probabilidade dela ser bem controlada. Eu, se tiver que controlar, digamos assim, 500 milhões, controlo muito melhor 500 milhões do que 15 mil milhões, dispersos por um país inteiro, por exemplo. Este é um aspecto. A forma como se governa o Estado é muito importante para a eficácia, a potencial eficácia de controle da despesa. Depois disso, isto é a parte como se governa o Estado, tem a ver com a descentralização. Depois disso, é preciso ver como se gera a despesa pública e a despesa do Estado. Depois é preciso que, departamento a departamento, instituto a instituto, haja uma racionalização de meios. Que quanto maior for a proximidade, como eu lhe disse, mais facilmente é possível fazer. Quanto mais longe estivermos e quanto maior for o montante da despesa, menos racionalidade e menos especificidade haverá na gestão. Mas isto também é uma regra de gestão óbvia e que é válido para o setor público ou válido para o setor privado. Quando as coisas são grandes, tem alguma economia de escala, mas por outro lado, quando as coisas são grandes, também há um nível de desconhecimento do pormenor, em que os pormenores todos somados dão uma eficácia muito grande. Portanto, em relação à sua resposta, é sim. No que concerne à forma como se governa o Estado, isso é efetivamente um acordo de regime. Na forma como se gera depois departamento a departamento do Estado, já é uma matéria de governo e não matéria de parlamento ou de acordo partidário. Já são matérias completamente diferentes. E acha que só conseguiriam lá chegar, ou se conseguiriam lá chegar com uma descentralização? Os resultados de 40 e tal anos apontam para uma maior eficácia na gestão da despesa pública local, autárquica, do que na despesa pública central. O grosso da dívida pública nacional é feito pela administração central. Aquilo que é a dívida das administrações locais é residual relativamente ao todo, porque tem naturalmente um patamar de despesa inferior também, mas também porque hoje têm regras muito apertadas que não lhes possibilita endividarem-se da mesma forma como era possível há 10, há 15 ou há 20 anos atrás. Ora, justamente estas regras mais apertadas são regras boas que devem ser aplicadas ao maior percentagem de despesa pública possível. Está a ver? E, portanto, este é um aspecto muito relevante para que nós possamos ter um maior controlo sobre a despesa pública, que é conseguido numa escala mais pequena e que é difícil de se conseguir numa escala maior, e os resultados estão aí a falar por si, para os montantes muito grandes que existem de despesa pública, e de dívida pública neste caso.